gente tá fazendo... Ô, gente, a gente tá fazendo aqui uma... A gente tá tendo uma conversa esclarecedora, eu e o pastor Narciso. E a gente vai tentar gravar alguma coisa aqui pra, se der, compartilhar com vocês. Tá bom? Vai ficar bem? Não dá pra colocar porque o suporte quebrou. Tá, a gente tá falando sobre soberania de Deus. Soberania, o que mais, amor, se aplica a essa conversa? Responsabilidade humana. Soberania, responsabilidade humana. A gente está usando o texto de Isaías, capítulo 1, né? Sobre uma visão de Isaías que ele teve contra Judá e Jerusalém, usando versículos, até versículo 5, se não me engano, falando que do próprio Deus, que Deus diz que a visão de Isaías diz que Deus viu, que Deus criou, na verdade, um povo, e esse povo prevaricou, né? Pecou contra ele, né? Esse povo não fez aquilo que... Daí isso aí é até uma citação também, né? Que o povo que Deus cria é o mesmo povo que peca contra ele, né? Ele tá falando de Judá e Jerusalém. Aí, nesse sentido, até isso aí fica até um pouco mais complicado, né? Porque Deus diz assim, eu criei um povo, e esse povo que eu criei prevaricou. Entendeu? Aí se eu como a gente tava falando nisso, se a gente for falar assim, amor, Deus, tá, beleza, Deus criou o povo, Deus criou o homem, Deus criou a nação de Judá, Deus criou a cidade de Jerusalém, o povo que Deus agora vai chamar para um acerto de conta é o povo que ele tá dizendo que criou. Entendeu? E esse pecado que, ao mesmo tempo que o calvinista diz assim, que Deus determinou o mal, que ele criou todas as coisas, que ele sabe tudo que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, porque ele mesmo já até determinou. Só que ele mesmo determina, mas ele mesmo faz o povo pagar. Entendeu? Por uma coisa que ele determinou. E aí, fala aí o que tu me diz disso aí? Pois é. Na verdade, a maior complicação para tentar encaixar esses dois pensamentos bíblicos é que ambos têm pontos fortes e pontos fracos. Existem textos bíblicos que apoiam as duas visões, né? Tanto que tem a discussão aí que o calvinista acredita na soberania de Deus total. Alguns são extremistas, que Deus determina tudo, Deus faz o que quer, determina tudo, mata, faz viver. E outros não, acreditam que essa responsabilidade de ouvir, de obedecer ou não, está no poder do homem. Então, como conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana, tendo textos que trazem problemáticas como esse? Bem, primeiro ponto, existem textos que falam só da soberania humana, ou melhor, só da soberania divina. Deus falando e o homem não tendo poder de escolha. Deus fala, Deus determina e o homem tem que obedecer porque Deus é soberano. Da mesma forma que existem textos como esse que tu apresentou aí, que parece que está à mercê do homem. Deus, ele continua sendo soberano, mas o homem tem ali seu papel, seu poder de escolha, de dizer se quer obedecer ou não. E parece que fica mais viável entender por aí, porque senão parece ilógico Deus determinar tudo e punir o homem por causa disso. E da outra forma existem textos, olha a complicação disso, existem textos que Deus está falando que tem a participação de Deus e a participação humana juntos. Ou seja, existem 3 tipos de base para tentar entender isso. Então, o maior problema é tentar conciliar como é que Deus pode ser soberano e essa soberania divina não ferir a responsabilidade humana, que é como a gente entende, né? Biblicamente falando, Deus continua sendo soberano, ele continua dando ordem, ele continua fazendo o que quer, mas ele criou isso de uma forma, por exemplo, quando eu desobedeço a Deus, isso já estava na soberania divina. Deus já sabia que isso iria acontecer e isso, portanto, não fere a soberania divina. Se eu obedecer, Deus também já sabia que isso iria acontecer, porque Deus criou seres morais.
pessoas que pensam, seres pensantes, para que isso possa ser entendido. Só que é muito complicado, porque, por exemplo, se você pegar os irmãos que são calvinistas, eles vão dizer não, o homem não tem escolha. Deus, ele determinou todas as coisas, ele quer fazer a hora que ele quiser, ele pode fazer a hora que ele quiser, e ele faz. Mas os irmãos arminianos não, nós não somos robôs, nós temos o nosso papel de escolha, a gente pode dizer sim ou não, e por aí vai. Porque quando a gente tem, querendo ou não, a partir do momento que a gente tem o pensamento já, uma base do que é arminianismo e calvinismo, a gente, querendo ou não, vai fazer uma leitura com alguma dessas lentes, não é não? Sim. A gente vai fazer leitura com alguma dessas lentes. Mostra aí a paisagem do nosso debate aí. Aí, a gente tá passando aqui, qual é o nome dessa ponte? É o Zambiário. O nome dessa ponte aqui tem um nome. Parece que é Rio Acará esse aqui. Rio Acará, né? Passando pelo Rio Acará. Sim, aí a gente faz a leitura dos textos com alguma... A partir do momento que a gente tem... Uma lente, né? A gente faz uma leitura. E aí eu te digo, um arminiano lendo esse texto, tá beleza, tá perfeito, né? Tá dentro daquilo que ele entende, daquilo que ele percebe como vontade de Deus. Então ele acaba jogando 50% aí, culpa de Jerusalém, culpa de Judá, certo? Culpa de Jerusalém, que Jerusalém tem que pagar pela escolha, que Judá tem que pagar pela escolha, e que tá tudo certo, que é assim, não vai cair. é assim, pronto, assim tá bom, que é assim que é a leitura que faz. Aí o calvinista vem ler esse texto, aí tem momentos que fica mais difícil. Aí tem momentos que fica mais difícil de fazer essa leitura. Aí a gente já vai entrar caminhos duvidosos, né? A gente vai começar a navegar por águas profundas e misteriosas, como diz aquele episódio do Piratas do Caribe. Então, aí fica difícil a leitura, porque quando tu vê a própria visão, porque o Narciso estava falando pra mim, gente, assim, a gente estava falando sobre um entendimento do profeta, certo, amor? Tem que analisar todo o contexto, pois é, ele né? estava falando sobre a análise do contexto. Só que aí é uma visão, e essa visão é dada pelo próprio Deus para o profeta. Então eu acredito que, independente do tempo, a visão ela é válida para aquele momento e para essa explicação, né, de hoje. Tipo, independente de como era o tempo, entendeu? A visão é válida, porque foi dada pelo próprio Deus. Então, olha aí. Então, fica um pouco difícil eu pegar o texto e dizer assim, não, porque depende da data, da época, do tempo. Eu acho que aquilo que Deus deu para o profeta Isaías é válido, independente do tempo, para a nação, para ser aplicada nela, entendeu? Porque apesar de o profeta ter visto, a profecia era de Deus, do próprio Deus, e não tinha como ele errar, entendeu? Tipo, independente da visão. Isaías não tinha noção da visão calvinista, arminiana. Então, independente da visão, independente do pensamento do profeta, a mensagem foi de Deus, a visão foi do próprio Deus. Então não tinha como dizer assim, não, ele estava profetizando isso baseado na soberania de Deus, baseado na soberania, na metade, na responsabilidade humana. Não, eu te pego, lê o texto, e o próprio texto está dizendo que Deus mostra uma visão para o profeta e diz, eu criei um povo, e esse povo prevaricou. Ele passa são 66 capítulos, ele passa a maior parte do capítulo profetizando, dos capítulos do livro inteiro, profetizando contra Jerusalém e Judá. Ele só vai fazer um alívio nessas provações só no final. Mas se eu digo que Deus é soberano e que ele não perde o controle, na boca de um calvinista talvez Deus perdeu o controle, o povo errou e agora ele vai retomar lá no final. E aí? É complicado, né? Na verdade são essas se decifrar esse pingo no i aí, acaba essa contenda, né? Porque cada um vai ter um jeito, uma visão de entender isso aí. O calvinista não vai abrir mão de dizer que Deus é soberano. Os supralapsarianos, né, que acreditam que Deus é também o criador do mal, que nada pode ser criado fora de Deus, vai dizer que
vão dizer que Deus ele determina tudo, até a sua ida para o inferno. Então Deus ele está fazendo tudo. Deus ele te cria, ele te elege, e esse mesmo Deus que te cria, te elege, te manda para o inferno na hora que ele quiser, porque ele é soberano, né? E eles dizem, baseados, que os decretos de Deus, as vontades de Deus, a soberania de Deus, ela é determinada não pela justiça do homem, mas que Deus toma baseado nos seus princípios, que são eternos, que são além dos nossos princípios, que são princípios que nós não sabemos, porque a justiça de Deus excede a justiça do homem. Então Deus ele determina o que faz através da sua onisciência, onipotência, da sua sabedoria, e que ele toma determinadas vontades dele são feitas através de todos esses atributos, né? De sabedoria, conhecimento, onisciência. E ele é soberano. E realmente é complicado, porque tem textos que você pega que eles são puramente ali, textos que estão falando que o homem tem essa participação. Aí é complicado. Bora pular agora para o profeta Oséias. O que o Senhor fala? O Senhor fala para Oséias: Oséias, pega uma prostituta e casa com ela. Olha só, o contexto também é o mesmo, desobediência, certo? Porque toda vez que Deus vem trazer uma lição contra o povo, é sempre por causa de desobediência. Eu tô tentando querer enfraquecer o teu pensamento. Vai conseguir. Presta atenção. Tu sabe que eu sou metade de cada, né? Então assim, ao mesmo tempo que Deus pega Oséias, olha só, o Deus que é soberano, tá? Porque de fato, soberano, tanto no arminiano quanto no calvinista, Deus é soberano. Só a diferença que tem é a responsabilidade humana. Aí o que acontece? Deus fala pro profeta assim: profeta, Oséias, tu vai pegar uma prostituta, tu vai casar com ela, pra te ver, entender e sentir como é que eu me sinto. Por quê? Porque o meu povo me deixou. E aí, como é que Deus vai punir o povo que ele mesmo fez com que abandonassem ele? Ele diz assim: casa com a prostituta, porque o meu povo me deixou, se prostituiu com outro. Deus tem pra... Eu poderia dizer que Deus é masoquista, gosta de sofrer? Mas aí qual é a culpa que Deus tem que o povo deixou ele? Mas Deus não é soberano? Deus não determina? Sim, é soberano. Ele já sabia pela sua soberania que o povo ia deixar ele. Não, mas a soberania de Deus é quando ele sabe todas as coisas. Agora, e a determinação de Deus? A pergunta é: o povo que deixou Deus foi todo o povo? Povo que ele... Não, porque lá como é que Deus vai cobrar um povo que não é dele? Na nação de Israel, os remanescentes nunca largaram Deus. Mas Deus só cobra o povo que é dele, amor. Não, o remanescente. Deus cobra ímpio e cobra o povo tu pega dele. As histórias, todas as histórias do povo de Deus. Negativo. Por exemplo, Paulo vai falar lá na frente: ainda que Israel em Romanos seja como a areia da praia do mar, Deus vai salvar o remanescente. E na Bíblia, os remanescentes nunca se prostituíram, os remanescentes nunca adoraram Baal. Na Bíblia, no Antigo Testamento, os remanescentes nunca se prostraram a outros deuses, nunca se envolveram. Davi era remanescente? Era. Não pecou? Pecou, mas ele continuou na prática do pecado. Não, mas todo aí não tá, remanescente. Não, mas aí a gente tá falando, não pode pegar, da continuidade. Tu não pode pegar mas um texto. Mas que pecaram, pecaram. Deixa eu falar. Tu não pode pegar um texto, um povo que está na prática do pecado, que vive no pecado, para pessoas que erram de vez em quando, que erraram, pecaram e se arrependeram. É totalmente diferente. Mas eles só se arrependeram por uma ação de Deus. Se fosse nesse... de Deus ou deles? Porque Deus. não tem o pensamento. Não, tá sendo de calvinista. Deus. Eu tô sendo os dois. Eu tô sendo os dois aí. Eu tô sendo os dois. Se eles se arrependerem por uma ação de Deus, na verdade, todo mundo se arrepende por uma ação de Deus. Então, por isso que eu tô te falando. Se eu for falar que todo mundo se arrepende por uma ação de Deus, cadê a responsabilidade do homem se arrepender? Não tem. Então, tem no pecado. Então o calvinismo não tá certo. Então, mesma coisa do pecado. Aí eu te pergunto: a responsabilidade do pecado, quem é que tá fazendo? É o homem ou é Deus também que tá fazendo o homem pecar? Não tem resposta. Vai depender da tua ótica. Não tem resposta. Porque se eu sou arminiano, eu vou dizer que eu tô buscando o pecado. Mas se eu sou calvinista, eu vou dizer que o pecado foi determinado pra mim desde a fundação do mundo. Não, dependendo da tua visão de calvinista. Eu não acredito que Deus determinou o pecado pra mim. Dependendo da tua visão de calvinista. Existem calvinistas e calvinistas. O que aconteceu no Jardim do Éden? A partir do momento que Deus... tá, beleza. Aí já vai um problemão aí. Porque a partir do momento que eu acredito que Deus já sabia que o homem ia pecar,
Deus poderia ter acabado com tudo aquilo ali, né? Antes de se alastrar, antes de vir nas futuras gerações, a Sim. partir de Adão e Eva. Como Cristo vivia. Olha só, não precisa, eu poderia dizer para ti agora, amor, Jesus só se revelou a partir de um pecado, certo? Porque ninguém, a partir do pecado, que é isso? Ninguém, a partir do pecado, era capaz de fazer o sacrifício substituto, certo? Para que aniquilasse, para que cobrisse o pecado. Por isso que Jesus veio, para cumprir, para que se cumprisse a profecia, a lei de Moisés, etc. Só que Jesus só veio, me corrija se eu estiver errado, Jesus só veio por causa do pecado que estava aqui. Sim. Para que isso viesse a ser expiado, certo? Aí eu te pergunto, se não precisasse do pecado, sei lá, Deus não poderia ter banido tudo isso? Acabado? Não, peraí, não vai acontecer. O problemão, eu acredito que o problemão... Calma aí, deixa eu terminar aí. Tu não pode fazer teologia supondo. Não, não tem como, mas não tem como não supor, não tem nada escrito depois disso. É filosofia? Não tem como. Tá filosofando aí. Aí eu posso inventar uma história que te responder. Mas existiu. Ou tu vai me dizer que é utopia, Gênesis. Eu posso inventar uma história que te responder. Gênesis bora tá falar inventado. de Adão pra lá. Então, eu tô falando de Adão pra lá. De Adão pra lá. Mas então, como eu vou falar de Adão pra lá? De Adão pra lá tem a Bíblia pra te responder tudo que tu precisa saber. Exatamente. Mas vai me dizer que ninguém nunca pensou nisso. Sim, normal. Então, mas bora tem fazer, que te preparar pra quando alguém te bora fazer perguntar. com as entrelinhas da Bíblia. A minha resposta tem que ser dentro das entrelinhas da Bíblia. Então, mas senão antes... eu posso criar uma resposta. Mas antes de acontecer, amor, o episódio de Jardim, do Éden, tal, acontecer todas as coisas, mistério. A gente começa a pensar. É mistério. Querendo ou não, vai entrar aí nessa área falo, aí vai de ter filosofar. Cataloga mais uma teoria tua, porque o que tem de teoria... Pois é. Isso aí, meu irmão, é mistério. Tá, como eu tô te falando, o que é mais fácil no meu pensamento? É melhor tu entender o pecado dali do Éden pra lá do que antes. É mais fácil. Pois é, não, eu tô tentando só aqui um bate-papo só bem raso. Tipo assim, como eu tô te falando, sobre a responsabilidade humana, aí eu pego e digo assim, tá, Deus agora tá acalentando... O que tu quer? Maçã. Deus tá acalentando o povo que ele jogou pra apanhar. Não, Deus não jogou o povo pra apanhar. Tu tá sendo injusta com Deus. Eu não. Tá assim, Deus ele chamou o povo pra servir a ele. Deus chamou o povo que Deus chamou o povo e diga assim, me sirvam. Vocês vão ser a nação Mas que vai eles me disseram representar. O quê? Calma. Vocês vão ser a nação que vão me representar. E você é a menina dos meus olhos. Vocês vão ser o povo escolhido, nação eleita. É sacerdócio real. Aí o povo foi fazer o quê? Foi ouvir o desejo da sua carne. Porque o povo tem sua responsabilidade moral. Bora crer assim. Pra não dizer que Deus determinou tudo isso. Tu tá me pedindo pra crer assim. A Bíblia diz isso, né? Tu tá me pedindo pra crer assim. Ai. Complicado esses negócios aí. Tu vai querer decifrar calvinismo é menino numa viagem de 1 hora. Não, decifrar não, a gente tá conversando. A gente tá conversando. De leve. Mas como eu tô te falando, né? Tem muito texto que ele se fecha e se fecha de propósito. Com propósito, né? Porque aí tu já vê Paulo tentando, digamos assim, fazer um texto mais esclarecedor. Paulo é o pai do calvinismo. Esclarecendo, né? Porque Paulo deixa os textos muito bem claros, muito bem esclarecidos, né? Só que tem muitos outros textos que tu vai pegar, muitas histórias bíblicas que tu vai pegar, que tu vai ler, e é difícil a gente não ter escolher um lado, digamos assim, a partir do momento que a gente sabe, né? É difícil a gente não escolher uma lente para ler. É muito difícil. Mas o problema é quando a gente se encontra um texto. Eu falei, quando o texto não tem saída, tem que obedecer o texto e respeitar o texto. Acima da visão, tá o texto. Então se tu for querer ler o texto só com a visão, por exemplo, olha, eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem um texto arminiano que é um texto muito difícil para o calvinista. É o texto de Caim. O Senhor fala para Caim,
pecado jaz na tua porta, jaz na tua Ele frente. te dominará. E ele te domina. Cabe a ti. Ferrou. Aí, como é que explica isso? Eu tava em Gênesis tomando banho e saí de lá. Fala no Éden. Eu que tô te dando o texto do arminiano. Então, por isso que eu tô te falando. Mas cabe o mesmo texto. Cabe o mesmo contexto. Aí o camarada vai ter que fazer uma ponte para ele entender esse texto aí, para não ferir o pensamento calvinista dentro desse texto. É como se Deus fosse um Deus em antiga aliança e um novo Deus na nova. Aí tu vai lá para Moisés. Ele fala assim: olha, Moisés, não depende de quem quer nem de quem corre atrás, mas de quem eu uso de misericórdia. E aí? Para qual texto? Fica? Mas é salvação? Êxodo. Pois é. Falando de salvação. Ele tá tirando de um povo. Ele tá tirando. Falando de salvação. Qual é o texto exatamente? O texto é Moisés saindo do Egito, tirando o povo do Egito para ser salvo. Da vai mão lá de falar com o Faraó. faraó e Paulo vai citar esse texto aonde? Em Romanos 9. Aí no texto de Moisés ele tá falando da saída do Egito. No texto de Paulo ele tá falando de salvação. Salvação. Paulo não tá contrariando Moisés? Não, mas ele tá usando para um contexto de salvação. Tá vendo? Em Caim, Deus escolhe. Ou em Caim escolhe. Em Êxodo, Deus escolhe. E aí, como é que fica? Como eu tô te falando, não seria esse texto? Bora parar Ele tá saindo. Ele tá saindo do Egito e diz: olha, não depende de quem quer. Não é saindo do Egito. O texto é salvação lá. É saindo do Egito, mas o texto se refere à salvação. Então, mas eles não têm noção de salvação ali, meu filho. De Jesus, pecado, essas agora coisas. ele não tem salvação. Agora ele não tem. A visão de Paulo é uma outra. Agora A visão de Paulo tem Jesus. Porque foi Deus te falando uma visão. Não, mas eu tô falando de Jesus. A interpretação é tua. A interpretação é tua. Paulo já tem a ideia de Jesus ali. Moisés não tinha. Eu acho assim. Não pode achar, é pecado. Os profetas do... Eu não sou Deus, eu posso achar. Os profetas do Antigo Testamento, a gente não pode ferir a infalibilidade e inerrância bíblica, porque o texto ele é inspirado, né? Então não pode abrir nenhum tipo de lacuna de margem para dizer, o profeta errou. Jamais. Se fosse um profeta liberal, um teólogo liberal, estava resolvido. Mas não. Então eu acredito assim, que o pensamento teológico ele é progressivo. Então, biblicamente falando, e Deus não tirou... Mas em que sentido? Deixa eu te explicar. Se tu deixar eu explicar. Progressivo, aí tu pula logo pro outro. Pois é, eu vou te explicar. Ele é progressivo em que sentido? Que Deus não tirou a humanidade dos seus autores bíblicos. E os autores bíblicos não escreveram tudo com 100% de ciência, porque o que é inspirado é o texto. É o texto que é inspirado. Certo. E, por exemplo, se fosse por isso, Moisés não tinha dito lá em Levítico que o morcego é uma ave. Ele catalogou o morcego como uma ave, porque o conhecimento do tempo era que o morcego ele não voa, ele era uma ave. Só que o morcego hoje é catalogado como um mamífero. Tá vendo? Então, o autor bíblico tem a sua limitação para entender, para falar de alguns fatos. Isso vai limitar com que ele fale uma visão ou uma revelação com pleno conhecimento daquilo que Deus quer transmitir. E aonde é que nós vamos ter essa resposta? Em Paulo. Nós vamos ter a resposta porque, tipo assim, os evangelhos contam a história e Paulo explica os evangelhos e a teologia do Antigo nas epístolas. Ou seja, a limitação que a gente tinha de entender alguns assuntos, alguns pontos teológicos, Paulo vai trazer todas essas explicações. Por quê? Porque a teologia ela é progressiva. Olha outro exemplo. No Antigo Testamento, o inferno é só um buraco. No Novo Testamento, o inferno já é um lugar dividido, onde tem ímpios e santos. Então a gente vê que o entendimento sobre Deus e sobre assuntos teológicos, eles vão mudando. E assim eu entendo na questão de alguns profetas que foram limitados, não na palavra, nem na revelação, mas na sua teologia. Sim. Teologia progressiva. Isso se aplica em profecia? Sim. Como? Se aplica. Por exemplo, o profeta pode dizer, o que eu vou dizer da visão de João? Não é assim como tu tá falando nesse contexto.
A profecia é a veracidade porque é o próprio Deus falando. Não estou falando. O questionamento não é da profecia. Mas eu tô falando da profecia. A profecia Até é Deus, então, a profecia é Deus falando. A profecia, sim, a profecia é o próprio Deus falando. Então. Mas você está falando na boca de quem? De uma pessoa limitada. Sim. É isso que eu estou dizendo. Não é a profecia de Deus. O que Deus falou no Antigo Testamento vai continuar sendo verdade no Novo Testamento. E não vai mudar. Mas quem foi que transmitiu essa verdade? Pegando essa palavra aí, que é a Outra profecia coisa, de uma pessoa limitada. Tu tem que saber que profecia é diferente de visão. Sim. Profecia é uma coisa, visão é outra coisa. Tanto que o próprio João, que recebeu... Usa comparações e tem dificuldade para falar o que ele recebeu de Deus. Certo. A visão... a visão... Tá, beleza. Tu tá falando que a profecia Deus usa de acordo com a pessoa. Sim. Só que o mesmo texto que Moisés, que tu citou pra mim de Êxodo, é o mesmo texto que Paulo fala. Mas ele não contradiz Moisés. Então, muito pelo contrário. Quer dizer que a profecia ele é perfeita. Ele não contradiz Moisés. Sim, é perfeita. Tipo assim, mas ele já tem um entendimento maior. Paulo tem um entendimento infinitamente maior do que Moisés pensava. Do que Moisés entendia. O que é mais fácil eu entender é que hoje eu leio o Êxodo vendo Cristo. Tudo, certo? A Bíblia toda. Não, eu tô falando desse que o texto tá falando. Esse texto tá falando de Êxodo. Eu leio o Êxodo vendo Cristo. Cristo tá de Gênesis e Apocalipse, ok? Tá. Moisés tinha essa visão? Não tinha. Então, salvação para eles era sair do Egito e peregrinar para a terra prometida. O que era salvação para Noé? Entrar na arca. Isso. O que era salvação para Abraão? Circuncisão. Exatamente. Tá vendo como é progressivo? Lá na frente eles vão ter um entendimento. Então, até as profecias que eles profetizaram, talvez nem eles soubessem o que Deus tinha para fazer. Eu acredito que não sabia. Pois é, em algum ponto. Mas, por exemplo, eles falaram limitado. Eles não eram Deus, eles não são oniscientes. Sim. Então eles falaram limitado dentro daquilo que eles falam. Então eu vou pegar essa profecia. Repito, a profecia é perfeita. Ela não vai mudar. Mas eu vou pegar essa profecia. Eu vou entender o contexto daquele autor que falou. Eu vou entender o contexto teológico que ele está inserido para me poder interpretar aquilo de uma maneira correta. Porque eu não posso, por exemplo, Isaías profetizou aqui. Poxa, Isaías não tem o mesmo entendimento de Paulo. Olha só Jonas. Sim. Jonas não está fugindo de Deus? Sim. Que Deus onipresente é esse? Jonas não entende que Deus está em todo lugar. Sim. Aí já tu vai para Davi, mais um pouquinho na frente. Davi fala, não, Senhor, se eu for no inferno, lá tu tá. Se eu for no céu, lá eu te encontro. Ou seja, o entendimento sobre Deus é diferente. Então eu tenho que interpretar tudo isso. Ou seja, o calvinismo tá certo. Sai daí. Não, é bíblico, são bases bíblicas, tanto do arminiano quanto calvinista. São bases bíblicas. É por isso que eu não posso negar o arminiano e nem posso negar o calvinista. Mas se for jogar num crivo, 70% é mais forte pro calvinismo e 30% pros arminianos. Também acho. Dependendo do texto. Mas tem textos arminianos que são difíceis. Confesso que são difíceis. Eu prefiro ler a Bíblia com as minhas duas lentes, para que eu não caia no ceticismo bíblico, de olhar a Bíblia e pensar que é mais certo o Calvino do que o escritor inspirado. Com certeza. Entendeu? É melhor, é mais coerente. É só tolo que faz isso. De eu chegar no ponto de acreditar que mais certo tá Calvino do que a Bíblia. A única teologia e calvinismo perfeita, não é religião. Não, e nem evangelho. E a única teologia perfeita é de Jesus Cristo. Pois é. Então, o que é mais fácil, né? Que a gente está tendo essa conversa, bem legal, bem produtiva. O que é mais bonito de tudo isso é uma soberania que não se explica. Porque quando Deus abriu Deus abriu uma chance pra gente aprender um pouquinho, acho que talvez só um rabisco de quem Ele é. E quando a gente vai achar que sabe alguma coisa, Ele fecha a porta. Ele não nos deixou olhar mais além da cortina, né? Então, ali existiu, olha interessante, amor, que eu acabei de me lembrar, daquela cortina que cobria a parte da entrada do santo lugar, o Santo dos Santos. E o homem não podia ter acesso àquele lugar. Será que é aqui, cara? Acho que era aí, olha. Onde? Era aí nessa entrada aí. Essa aqui. Será que era aí, cara?
É só tu voltar, amor. Porto Balsa. É aquela lá. É aqui. 20 quilômetros só. É porque tem 3 entradas, entendeu? É essa aqui Na mesmo? contramão aqui. É essa aqui mesmo? É, meu amor, é essa aqui, tá certo. É essa aqui, tá certo. Lembrou? Sim, amor. Aí tem lugares que Deus não vai permitir que a gente entre. Sim. Porque não é da nossa não é da nossa competência, não é a nossa área, né? Sim. Apesar de toda inteligência e sabedoria que Deus nos deu, Deus nos deu, que a gente acha que é muito, mas não é, Deus não quis revelar outras coisas porque eu acho que a nossa capacidade não teria. A gente não tem essa capacidade, né, espiritual para suportar as verdades de Deus. Aí quando a gente vai falar das verdades de Deus, a gente vai entrar numa outra área que é o amor de Deus, né? Porque a verdade de Deus, quando ela fala do amor de Deus, ela fica um pouquinho complicada para o entendimento humano. Porque a gente acha que amor é fazer o bem, independente do que o bem na ótica humana, né? O bem para mim é manter a nação, é manter os gigazeus, os jebuseus com as suas crianças e bebezinhos no colo, tudo vivo. O bem para Deus é matar todos eles para que a nação dele sobreviva. Olha aí como é diferente. Que é o amor de Deus. Pois é. É por isso que o calvinista diz que a soberania de Deus ela é tomada baseada numa justiça que a gente não entende. Então, para eles não é errado Deus mandar alguém para o inferno. Deus tomou essa decisão baseada numa justiça que excede a nossa justiça. A conclusão que eu tiro desse texto é que é mais fácil para mim, como leitora do texto, entender que isso se trata de um autorrelacionamento. Por quê? Porque Deus não quis privar ninguém de ter um relacionamento com Ele baseado em conhecimento. Como foi que Israel conheceu a Deus? Só através das adversidades. É como Deus se revela ao homem revela a maravilha dele em ser Deus através digamos assim, das desgraças. Parece que não há como ver, é como tu querer ver o sol, mas não querer ver o dia amanhecer. Entendeu? Aí vem a noite. Aí eu só vou poder ver o sol quando amanhecer. Mas antes eu tenho que passar pela treva. É como se esse relacionamento de Isaías, Deus dissesse assim, olha, eu quero ter um relacionamento com ele. Só que existe o pecado. E eu não vou tirar a presença do pecado do meio deles. Vai haver a presença do pecado. Eles vão ceder às tentações. Eles serão... como é que fala? Eles serão... como é que fala? Castigados por isso. Mas eles saberão que tem um pai. Aí eu prefiro ficar com isso. Entendeu? Com essa visão de um Deus de relacionamentos que não anula a sua aplicação de fala, esqueci o nome da palavra. Não anula a peia que ele dá no povo, a sua repreensão ele não anula. É como se Deus estivesse brincando eu não sei te dizer, mas eu vou usar essa palavra, como se ele estivesse brincando com o povo. Mas ao mesmo tempo que ele põe o povo no deserto, ele é a nuvem do deserto. Ao mesmo tempo que ele permite o sol escaldante, o deserto sem nada, sem comida, ele é o maná. E outra coisa, não tem como fugir, porque você está lendo essas histórias, esses relatos, por exemplo, o povo no deserto ou em outras situações de cativeiro, de guerra. E tá claro, tá claro lá no texto, né? Que o texto fala, ele é bem explícito em dizer que o povo está passando aquilo por causa da desobediência, o povo está passando aquilo porque desobedeceu o Senhor, o povo está passando aquilo porque não obedeceu o Deus de Israel, não cumpriu com as suas promessas. O texto é bem claro em dizer isso, ou seja, Deus é soberano? Mas o homem tem sua responsabilidade. Eu não tenho nenhuma dificuldade do entendimento sobre responsabilidades humanas. Eu já sou muito contra a pessoa que é calvinista e é extremista nesse sentido, entendeu? Porque anula, né? Anula e vai anular totalmente. Porque eu vou dizer que Deus não é um Deus de relacionamento. Quando eu digo que Deus é um Deus extremista, eu digo que ele não é um Deus de relacionamento. Ele é um ditador, entendeu? E Deus não é um ditador.
pelo menos que eu olho na Bíblia, eu não vejo um Deus ditador, eu vejo um Deus soberano, Deus amoroso, mas que ele é um né? Deus de relacionamentos, entendeu? Olha, Deus praticamente usou Natan para perguntar qual seria a pena. Davi, qual é que vai ser a tua Sim, pena? já pensou? Ele fez Davi escolher a pena dele. Qual vai ser a tua pena? Aí ele fala aquela parábola lá de um homem que tinha as ovelhinhas e tal. Aí Davi fala, não, olha, Davi mesmo que se aplica a pena. Olha o senso. Olha um Deus de relacionamento. Davi, tá, beleza, não vai nem ser eu que vai aplicar a tua pena. Tu mesmo vai te aplicar a tua pena. Então eu vejo Deus como um Deus de relacionamentos. Eu não vejo um Deus como um Deus injusto. Porque se eu for uma pessoa de linha extrema do calvinismo, eu vou dizer muitas coisas sobre Deus. E muitas delas posso até cair num laço aí irreversível, entendeu? Tem que ter cuidado. Perigoso, mortal. Tem cuidado. Entendeu? De aniquilar muitas coisas, muitos atributos divinos. Tem muito cuidado. Porque um dos atributos divinos de Deus é o amor. Na verdade, o contato com a teologia sem oração, ele é muito perigoso. Sem oração, sem temor, sem leitura bíblica. E tem muitas pessoas que só lêem teologia, já deixaram de ler a Bíblia. Então não se preocupem em querer entender o texto bíblico em si, né? O contexto, por que Deus está falando aquilo. Aí são mais levados para a parte teológica. Isso é perigoso. Outra coisa, amor, que a gente anula muito, sabe o que é? A gente anula muito o nosso tempo atual. A gente lê a Bíblia como se o tempo que a gente está vivendo não existisse. Presta atenção, quando a gente lê a Bíblia, algumas pessoas leem a Bíblia, elas querem fazer aplicações baseadas só no que aconteceu no passado, como se agora fosse um vácuo, a gente estivesse existindo no nada e estivéssemos pregando para as pessoas do passado. A gente às vezes não quer aplicar essa palavra na nossa vida, não quer observar os nossos pecados, não quer ver o que a gente está fazendo, né? Quantas vezes nós prevaricamos contra Deus, às vezes até o texto que a gente está lendo está sendo aplicado para a gente não quer nem fazer essa aplicação na gente. Sim. Entendeu? A gente olha, pensando que Sodoma e Gomorra foi uma coisa assim que, meu Deus, olha como é que tá pior hoje. Entendeu? Tá pior hoje. Aí tu olha as situações do que aconteceu antes, cara, você já tinha pecado sem tecnologia. Pega hoje. Que não dava pra mandar nudes. Hoje dá. Tu passa aqui, só no outdoor que a gente já passou aqui, já tem quantas mulheres seminuas. Entendeu? Tu pega a tua internet, tu não precisa mais ligar tua televisão pra ver nada. Tem no teu telefone, 24 horas na tua mão. Olha só de placa solar, caramba. Muito bacana. Muito fera. Só. Caramba, deve ser uma empresa inteira. Caramba, mano. Chegamos, entendeu? Amor. Pessoal, esse vai ser o primeiro round, tá? Na volta a gente pega um outro tema e vamos falando aí, tá bom? Deus abençoe vocês, nós chegamos aqui. Barcarena.